Áries, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal, coletiva. Não força nada aí para você, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Áries. Eu quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar já deixando o seu like, o seu hype, é muito importante também para você me ajudar a continuar crescendo este canal, crescendo essa família, certo? Quero lembrar você também, Áries, que as informações sobre os nossos serviços e produtos, elas estão todas aqui abaixo na descrição. Tem o nosso guia de banhos energéticos para que você possa blindar, proteger, purificar a sua energia. Tem as nossas formações para você que tem chamado em se tornar tarólogo, cartomante. Tem aqui o nosso calendário de fases lunares. Nosso áudio, vídeo de reprogramação mental, meditação guiada e muito mais aí inteiramente para você, ok? Vamos lá então, Áries, abrir a sua leitura com os animais da floresta. Por favor, espiritualidade da luz, o que Áries precisa saber, ouvir nessa leitura aqui, nesse momento? O que eles precisam saber? Ok. Temos aqui o porco espinho. O coiote, o gavião, mais uma, mais uma para Áries, por favor, ok, e o galo. Interessante, fundo de deck nós temos o jacaré. Olha, a primeira coisa, Áries, que eu vejo aqui na sua leitura é a espiritualidade, ela falando para você estabelecer alguma espécie de limite. Aqui eu sinto que você está um tanto quanto desconfiado em relação a algo ou a alguém, e essa leitura que ela pode confirmar essa desconfiança. E aqui, Áries, não é paranoia nem da sua cabeça. Aqui, quando eu falo de desconfiança, pode ser o jeito que você detecta esse sentimento, ou até mesmo a forma, né, que você chama ele na tua vida. Mas aqui eu diria que é intuição, tá? Por quê? Porque o coiote, ele vai falar de enganos na tua vida, na tua energia. Ele pode falar, né, de pessoas e situações que não são aquilo que parece ser. Só que aqui, Áries, eu vejo que você tem o quê? Uma perspectiva mais elevada, uma visão mais ampla em relação a essa situação na tua vida. Então pode ser que aqui você esteja lidando, né, com uma pessoa que ela se mostra ser uma coisa e na verdade ela é outra. Só que dentro da visão, né, vamos dizer assim, macro que você tem da situação toda, você consegue saber muito bem quem é essa pessoa. E aí você tem aqui um determinado instinto que mostra isso para você. Só que aqui pode ser que você não tenha prova, né? Mas aí, através dessa leitura, o espiritual ele vem confirmar que sim, você deve estabelecer alguma espécie de limite. O porco-espinho, ele fala das defesas, né, que a gente pode ter. Então aqui, se por exemplo, você está lidando com uma pessoa, uma situação que mesmo que não tenha prova, né, do que você sente, do que você vê, do que você percebe, aqui tem um grande chamado também para você se proteger, para você cuidar da tua própria energia, tá? Alguns aqui até mesmo espiritualmente falando. Pois se, por exemplo, não tem como você se desvincular dessa pessoa, ou você está em algum lugar que é necessário você se manter durante um determinado tempo, é importante aqui que você tenha a sua proteção, tá? Alguns aqui eu vejo que isso pode ter a ver com a comunicação também, no sentido de assim, algo que foi dito não é de tudo verdade, ou você percebe aqui que você pode estar lidando com uma pessoa um tanto quanto mentirosa. Para outros aqui, você que talvez precisará, tá? Numa base futura aqui, falar algo a respeito do que você sabe, porque futuramente, mais pra frente também a situação aqui, ela pode se confirmar para você. Qual situação é essa que nesse momento você intui, né? Ou que você pode não ter provas, ou até mesmo algo aqui não é tão visível assim, para que você possa falar agora, tá? Aqui tá uma situação de você esperar e observar. O jacaré, ele fala muito sobre a questão de você dar o bote também, né? Quando a pessoa entra na água ali, ou um outro animal, né, que pode ser predado aí pelo jacaré, ele vai estar, né, só com os olhos acima para poder ver essa pessoa, ver aquela presa ali, vamos dizer assim, né? E aí é como se a espiritualidade ela mostrasse que esse momento é o momento de você observar, porque o falcão, aqui é o falcão, tá? Não é o gavião, só falei o gavião, perdão. O falcão, ele fala de você observar primeiro, para que depois você possa agir, né? O falcão é como se aqui ele não fosse voar em vão,
né? Então ele não vai ficar voando, caçando nada, ele vai observar da onde ele está, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele almeja, e quando ele vai direto na presa, né? Ele vai direto na meta, no objetivo que ele colocou, e ele consegue. Então aqui, mesmo que você esteja, né, já dessa forma aqui, é importante você talvez não agir por agora, tá? Mas criar alguma espécie assim de defesa, de proteção, a depender do tipo de situação aqui que você está lidando. Eu vou pedir mais uma. Mais uma aqui para Áries, por favor. Temos a ovelha. A ovelha aqui, ela fala de você cuidar de outras coisas, tá? Na sua energia. E olha, interessante, né? A ovelha, ela vem aqui de costas para toda essa situação. Então aqui eu sinto, Áries, que talvez você esteja lidando com algo que nesse momento não tem muito o que você fazer. E tudo bem, por quê? Porque aqui a gente fala de algo que não tem como você controlar, né? E se você não pode controlar, também não vale a pena que você ocupe, ou melhor, que você deixe, né, ser ocupado espaço na tua vida em relação a isso, em relação a essa situação. Por quê? Porque senão você começa a ficar ansioso, né, preocupado aqui, e aí você entende que, olha, eu não posso falar nada agora, eu não posso mudar esse contexto, eu não posso mudar essa pessoa. E não é, Áries, que futuramente, né, se aqui é o caso de uma pessoa, você vai mudar alguém. Aqui está muito mais para o lado da verdadeira face de uma pessoa ser revelada, mas antes você já sabia com quem você estava lidando, né? Aqui eu vejo para alguns que um segredo ele pode vir à tona, tá? Em relação a alguém ou uma situação que você está lidando aqui, mas isso não pode ser revelado por agora. A sua leitura, né, ela tem aqui muitas cartas, né, de fundo negro. Essas cartas de fundo negro, nesse deck aqui, fala de coisas que tem a ver com o espiritual também. Então aqui pode ter um tempo espiritual para que, seja lá o que for, né, que você já sabe, seja revelado para outras pessoas ou seja confirmado até mesmo para você. Porque aqui, como eu disse na matéria, pode não haver provas, né? Ó, o gato do mato, e aí você precisa ser paciente. Você precisa esperar a hora certa de você poder agir ou de algo ser confirmado aí para você. Aqui o galo, ele acompanha o girassol, né? E o girassol, ele fala... Perdão, porque o sol tá pegando, né? O sol aqui quer aparecer junto, né? O girassol, ele fala de exposição. Então, alguém que pode ser exposto. Ó, o diabo aqui no corte já, né? Com 9 de fogo. Aqui é interessante uma coisa que eles mostram por quê. O galo seguido da ovelha, eu sei de alguma coisa, mas é como se o conselho do espiritual fosse eu virar as costas para isso momentaneamente. E aqui não é, Áries, que você está apoiando algo que é errado, né? Ou você está escondendo a verdade de alguém em alguma situação. Aqui pode ser uma leitura que ela é bastante delicada. Porque se você, por exemplo, abre a boca, né, como esse galo ele mostra aqui, e você fala alguma coisa que você não tem prova, você mesmo aqui poderia se prejudicar. Ou se é dito algo em um momento que não é hora de dizer, né? Ó, e o diabo ele ficou aqui, né? Aqui é como se eles falassem, se preocupe com outra coisa agora. Coloque energia em outra coisa. Ó, 4 de ouros aqui, alguns podem estar um tanto quanto apegados, né, para resolver essa situação, ou até com uma certa agonia, tá? Vamos aqui, Áries, ver o que mais com o tarô das bruxas. O que mais aqui, por favor? Espiritualidade, tarô, em relação a essa energia inicial. Seis de ouros. 8 de fogo. É interessante, Áries, olha só, porque aqui tem alguém para compartilhar alguma coisa, né, que sabe, e é como se essa pessoa que ela fosse você. 6 de ouros com 8 de fogo aqui pode falar de alguém que vai levar uma informação, e nós já havíamos, né, falado sobre isso aqui anteriormente.
É como se você pudesse compartilhar aqui algo que ganha uma certa visibilidade ou alcança uma distância ou uma quantidade aqui de pessoas. O Cavaleiro de Copas aqui. Eu poderia dizer, Ares, uma coisa que é assim, na hora certa, né? Certa aqui dentro aí da sua situação, você pode ser o portador de revelar alguma coisa. Só que nesse momento talvez você não saiba nem do que eles estão falando. Mas você está aqui nessa leitura. Por quê? Porque na hora certa você vai saber. E aí você vai lembrar e você vai entender exatamente o que eles falaram aqui. Só que não é esse o momento, ó. Quarto de fogo, né? Quis se manifestar aqui. Isso aqui pode ter a ver com algum lugar, algum grupo de pessoas, alguma dinâmica aí que você faça parte. Aqui é como se você ficasse encarregado futuramente de revelar um segredo. Aqui eu escutei, eu já sabia. Então é como se quando outras pessoas perceberem ou souberem, você já sabia. Só que aqui você precisou ser sábio para não dizer. E aí? Ó, 8 de copas, exatamente o que a energia da ovelha havia falado. Aqui é como se você precisasse agora se guiar para outro caminho, fazer outra coisa, se preocupar com coisas aqui que tem a ver somente com você. E que é hora de você fazer também, né? O que é o coiote aqui, por favor? Rainha de fogo. Ó, e ele veio, o diabo. Aqui você está lidando, Ares, com alguém ou alguma situação que está, de fato, escondendo alguma coisa. A temperança, ó, só que tá vendo, não é hora de revelar, não é hora aqui de dizer. Aqui essa leitura também, Ares, agora, eles trazem uma outra perspectiva, né, um outro grupo aqui de pessoas a ser abordado nessa leitura, um outro coletivo que é o quê? Eu vejo aqui que você pode descobrir uma sombra que você tem, só que é como se... Não é hora de você saber agora, porque você pode estar lidando com outras coisas ou ter lidado com algo que já foi um tanto quanto pesado para você. E aqui é como se o espiritual estivesse falando, olha, vamos esperar um pouco para revelar essa sombra aqui para Ares, né? Porque eles estão vindo de algum momento difícil, ou até mesmo é hora, né, de você focar em outra coisa aqui na tua vida. E para você ver, né, questão de sombra, às vezes você precisa parar, né? Tá vendo aqui, olha, essa energia, as pessoas elas estão ali paradas, né, para observar essa sombra aqui que apareceu. Então, alguns aqui têm alguma sombra sua para você integrar, principalmente, né, com essa temperança aqui no fundo, mas é como se você precisasse, assim, parar um pouco, porque pode ser que o que você vai ver, você vai ficar um pouco, assim, chocado. É como se você olhasse e falasse, nossa, jamais que eu pensei que eu teria isso aqui. Ó, 8 de ouros, tá vendo? Porque é algo que vai necessitar de tempo para você se autolapidar. Tem coisa, pessoal, que a gente descobre, né, sobre a gente mesmo, que a gente fica realmente assim, perplexo, né, chocado, como falam por aí. Que são coisas que a gente talvez nunca imaginou que poderíamos ter, ou até mesmo que poderíamos ser, né, de alguma forma. E aí? 9 de copas. Ó, e 8 de espadas. Aqui, Ares, você está protegido, tá? A espiritualidade, ela quer passar esse tipo de informação aí pra você. Porque aqui pode ser que você se sinta um tanto quanto vulnerável, eu vou dizer assim, em relação a essa questão. E vulnerável, Ares, eles falam aqui por quê? Porque se só você sabe, né, de alguma coisa mediante um grupo, por exemplo, ou até mesmo a informação de alguém, pode ser que você pense, né, o que é que pode acontecer comigo em relação a isso, né? Ou para você que faz parte aqui do outro coletivo, onde você descobre algo sobre você mesmo, você pode se sentir assim também, né, um tanto quanto vulnerável no contexto de, nossa, eu não sabia que eu tinha essa outra parte, né, que eu tinha essa sombra, essa questão que eu precisava integrar, trabalhar. Aqui pode ter uma certa questão também de percepção dos outros, né? Será que os outros percebem isso em mim? Ou é uma coisa que só eu aqui estou sabendo?
A sua leitura, né, ela pode trazer muitos questionamentos, tá? Clarifica para mim a ovelha, por favor. O Hierofante. Aqui um dos conselhos, Ares, dessa leitura para você, da espiritualidade, é você aqui focar em outro compromisso nesse momento. Eu não vejo aqui que isso aqui vai demorar tanto para acontecer. Aqui pode falar de 30 dias, para alguns 6 semanas, né, que daria mais ou menos aí 1 mês e 2 semanas. O máximo aqui são 6 semanas, tá? A partir do momento que você estiver assistindo essa leitura. Para que algo se revele e você confirme, né? Ou para que algo se revele para você e você veja, aceite, integre aí em você. Algo mais aqui que eles precisam saber? Três de espadas e a torre. Realmente, Ares, o impacto, né, que isso vai ter vamos dizer assim, um tanto quanto imprevisível, tá? Mas pode ser algo também um tanto quanto desafiador. Só que aqui não é você, tá? Não é você. Aqui, se você faz parte do segundo grupo, né, do segundo coletivo, o que eles estão falando aqui? Essa torre com 3 de espadas é um impacto que pode gerar em você. E toda vez que acontece uma torre, geralmente a gente precisa parar, né, para entender o que aconteceu. Então aqui por isso, né, que talvez agora não é momento de você saber isso sobre você mesmo também. Por quê? Porque você não está podendo parar, né? Talvez você está num momento de bastante responsabilidade, compromisso, e você, por exemplo, parar para viver essa torre aqui, para integrar essa questão dentro de você, não é o melhor momento. E para quem tem a ver com uma outra situação, pessoa, grupo, lugar aqui, né, dinâmica que você está inserido, aqui é como se isso tivesse um impacto em alguém, tá? Que você pode estar lidando aí. Ou até na estrutura do próprio local. No contexto do que se acreditava, do que se via daquele local ali. Olha, aqui tem uma questão que eu vejo bem específica para alguém. Aqui pode ser que você se decepcione com algum local que você frequenta. Não, né, com a estrutura do local, mas com o que era feito ali dentro. Se aqui é uma religião, por exemplo, pode ser que você descubra alguma coisa, tá? Que aqui, sei lá, eles faziam mal nessa religião, ou que não tinha fundamento, alguma coisa relacionada aqui com a base do que você aprendeu. Vamos saber, Ares, qual é o conselho final aqui para você? Conselho final para Áries, por favor. Nós temos o druida. Mantenha a cabeça no lugar. Então aqui realmente é você utilizar da sua sabedoria. Não é hora de falar, não é hora de saber, né? Para quem aqui é o segundo coletivo. Não é hora de dizer para quem já sabe. É hora de você manter-se aonde você está, dentro do contexto ali de cuidar de coisas aí que são aconselhadas nesse momento. Outros compromissos, outras responsabilidades. É o conselho deles aqui para você, ok? E é isso também, Ares, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.